O período da supressão da revolta Taiping, entre 1861 a 64, foi fundamental para reformas no Império. A revolta seria reprimida sob as ordens do príncipe regente Gong e da imperatriz viúva Cixi. Ambos nomeios oficiais Zhang Guofan e Li Hongzhang para reprimir a rebelião. Ambos cercam os principais redutos Taiping, cortando suas linhas de suprimento e comunicação. As potências ocidentais, Reino Unido e a França, decidem apoiar a dinastia Qing por conveniência, fornecendo armas, treinamento e conselheiros militares. O cerco final e decisivo foi imposto na antiga capital Nanquim em 1864. Após um longo cerco, as forças de Zhang Guofan conseguiram romper as defesas em julho de 1864. E com a queda de Nanquim, a revolta entrou em colapso e a Revolução Taiping se encerrou. E com a Revolução Taiping esmagada, figuras preeminentes do campo imperial, como Zhang Guofan e Li Hongzhang e Zhu Zontang, que haviam liderado a repressão aos Taiping, se tornaram os arquitetos principais do movimento do autofortalecimento, a primeira tentativa de se modernizar no Império Chinês. Já em 1864, foi fundada em Pequim a Tongwen Wang, a primeira escola técnica da China, para aprender inglês, francês e russo e estudar matemática ocidental, geografia e mecânica. E depois, entre 1864 e 75, seriam fundadas outras escolas em Xangai, Guangzhou e Tianjin. Além disso, houve um avanço na fotografia no país, com os príncipes regentes liderados pelo príncipe Gong e a imperatriz Cixi, trazendo a fotografia para a China. Mas as maiores iniciativas focaram quase inteiramente no fortalecimento militar. Li Hongzhang estabeleceu o estaleiro de Jianan em Xangai em 1865, primeira e maior base naval moderna da China. No mesmo ano, Zhang Guofan fundou o arsenal de Xangai, que não era mais só um lugar de armazenamento militar, mas também produzia armas e também traduzia manuais técnicos militares e científicos ocidentais para o chinês, o mandarim. Zhu Zontang criou o estaleiro de Fuzhou em 1866, com uma escola anexa que contou com a consultoria de engenheiros franceses para treinar engenheiros chineses e técnicos navais também, que eram da China. Paralelamente, foram fundadas fábricas de produzir munições, rifles e canhões em várias províncias. Tais eram projetos financiados e administrados por autoridades regionais e não pelo governo central, o que minava a coordenação das reformas, além da reforma ser puramente tecnológica, pois o governo Qing não cria em reformas políticas ascendentes, pois não acreditava em superioridade ocidental moral e nem ideológica, apenas técnica. Fora da técnica, os chineses estavam acima de tudo e todos, segundo o governo Qing na época. Apesar disso, foram feitos esforços diplomáticos para reformar a imagem da China no mundo. E entre 1868 a 1870, foi contratado o diplomata Anson Burlingame, junto a uma delegação chinesa para os Estados Unidos e para a Europa, para negociar tratados mais favoráveis e promover uma imagem de abertiva da China, resultando num tratado de 1870 com os Estados Unidos, que estabeleceu relações amistosas e políticas de imigração aos Estados Unidos para os chineses. E em 1872, um marco fundamental da relação sino-americana foi o lançamento do programa de estudantes chineses na América do Norte,
idealizada por Wei Min e apoiada por Zheng Guofan e Li Hongzhang, que enviou o primeiro grupo de 120 jovens estudantes para os Estados Unidos para adquirir conhecimento técnico ocidental direto. O investimento audacioso em capital humano. Industrialmente, Li Hongzhang expandiu suas empreitadas, estabelecendo a Corporação de Navegação a Vapor da China em 1872, para competir com o domínio estrangeiro no transporte marítimo doméstico. Um projeto civil que tinha implicações econômicas e de segurança nacional. O período também marcou o início da ascensão de Xangai, que em 1872 passa a ter o mais largo processo de ocidentalização da China, sendo fundado o primeiro jornal chinês moderno no país, o Shenbao, além da construção de cafeterias e bares de estilo ocidental moderno. Além disso, a máquina tipográfica chegou no país. E como a cidade era a cidade diplomática do país, lá foi criado o primeiro banco chinês, o Banco Sino-Ocidental, em 1873. Mas toda essa modernização tinha consequências, pois chineses veteranos que haviam lutado contra os manchus na Revolução Taiping imigraram para Xangai. Lá se reorganizaram e criam a Tianhui, a primeira tríade chinesa, que no início tinha caráter revolucionário nacionalista e não era um grupo em si criminoso, mas sobreviviam de contrabando, portos clandestinos e o mercado negro. A Tianhui era bem vista entre os chineses, pois era bastante nacionalista. E mercadores ricos os contratavam para proteger armazéns, garantir transporte de cargas, mediar disputas com caixeiros e estivadores e fazer a segurança deles, e pressionar autoridades chinesas ou ocidentais. No cenário internacional, as relações com o Japão, que desde 1868 estavam se modernizando ferozmente, pioraram, quando marinheiros de Okinawa foram mortos por engano por marinheiros chineses. Nisso, o Japão revida em 1874 e lança uma expedição punitiva contra a ilha de Taiwan, que mostrou a debilidade da marinha chinesa. Li Hongzhang então iniciou um projeto de modernização da marinha. Entanto, com a morte repentina do jovem imperador Tongzhi em janeiro de 1875, aos 18 anos, por varíola, criou uma crise sucessória. Sua mãe, Cixi, manipulou a sucessão e colocou seu sobrinho, de apenas 4 anos, chamado Zhaitian, o imperador Guangxu, no trono. Nos primeiros anos de reinado do jovem Guangxu foram marcados por um esforço para revitalizar a dinastia Qin. Porém, surge um entreveiro diplomático com o Reino Unido, com o incidente Margaery, quando em 1875 o oficial britânico August Margaery foi assassinado na fronteira sudoeste da China, em Yunnan, levando a uma crise diplomática com o Reino Britânico. O governo, sob a liderança do príncipe Gong e da imperatriz Cixi e de seu principal ministro, Li Hongzhang, se engajaram em negociar uma tensa paz para evitar outra guerra contra os britânicos. O resultado foi a Convenção de Chengfu, assinado em 1876. Esse tratado forçou a China a fazer novas concessões aos britânicos, incluindo a abertura de mais portos ao comércio exterior e a concessão de extraterritorialidade, enfraquecendo ainda mais a soberania chinesa. Nesse intervalo, o Japão começou a exercer pressão sobre a vassala Coreia, forçando a abertura dos portos coreanos ao Japão. Na Ásia Central, em 1876, patrocinado pelo Império Russo,
o aventureiro Jacob Berg estabeleceu um estado em Sichuan, forçando uma reação chinesa, que enviou o experiente-general Zhu Zontan para reanexar a província perdida, levando ao conflito que duraria até 1878, quando Zontan reanexa Sichuan ao Império, o que fortaleceu seu movimento na corte, o movimento do autofortalecimento, que queria modernizar a China, coisa que só Xangai era a então única a fazer na China. A rival da facção dos reformistas era a facção conservadora, que queria a China tradicional. Tipo, eles eram contra a construção de tudo que era moderno na China, como a construção da primeira ferrovia na China entre Xangai e Luzon, que foi construída em 1876. Mas o Estado Qing, para se opor à tradição moderna de construir trilhos e ferrovias, comprou a ferrovia em 1837 e a desmonta logo em seguida, pois era contra a tradição chinesa, e a facção conservadora temia isso. Porém, a facção reformista queria trazer coisas modernas ao país, mas o que foi feito de forma limitada e lenta. A crise fronteiriça retorna com a pressão russa para anexar o território de Ili na Ásia Central, forçando a China a dar o território e pagar indenizações aos russos, o que foi uma humilhação tremenda que levou à fúria pública e na corte. Oficiais como Zhang Zidong forçaram o governo a rejeitar o tratado em 1880. Nisso, no início de 1881, o governo enviou o eminente estadista Zheng Jizhe, filho de Zheng Guofan, a São Petersburgo para renegociar o tratado, resultando num triunfo chinês no Tratado de São Petersburgo de 1881, que recuperou parte do território de Ili. Nesse mês interim, o Japão continuava sua pressão por influência na Coreia. A China tentava manter a todo custo o controle, apoiando a corte coreana e enviando conselheiros militares para tentar ajudar os coreanos. Financeiramente, nos primeiros anos da década de 1880, viram a continuação dos esforços de autofortalecimento, com a expansão de estaleiros navais, arsenais e algumas indústrias civis, uma primeira mina de carvão mecanizada em Caipim. No entanto, a corrupção endêmica retirou as chances de reforma darem certo, com constantes desvios da corte. Em 1882, na Coreia, ocorreu um importante motim de Imu, quando os soldados coreanos insatisfeitos se revoltaram contra a corte e atacaram a delegação diplomática japonesa, levando a uma reação furiosa do Japão. A China enviou suas tropas juntas do Japão para reprimir a revolta e impedir o Japão de ocupar a Coreia. E com o comando do general Lan Shaifan-Chin e de seu subordinado Yuan Shikai, as tropas chinesas agiram com rapidez e esmagam os revoltosos coreanos. Esse sucesso levou à assinatura do Tratado de Chenmurpo de 1882 com o Japão, que permitiu a dupla ocupação da Coreia por ambas as potências. No entanto, foi no sul, no atual Vietnã, que a tempestade se formava. A França queria colonizar toda a Indochina, mas a China, não querendo abrir mão de seu controle secular na Indochina, resiste bastante. Nisso, a China financiou grupos piratas, como do mercenário Liu Yongfu, que era o exército da Bandeira Negra, a realizar sabotagens a grupos pró-franceses na Indochina. Porém, o ministro Li Hongzhen
era pragmático e queria evitar outra guerra contra uma potência ocidental. Nisso foi assinado o Tratado de Tianzi, de maio de 1884, que estabeleceu a retirada chinesa da Indochina. Mas o tratado se mostrou falho e vago, e falhas na retirada dos chineses ocorreram. E nisso ocorre o incidente de Tonkin, de junho, quando os soldados chineses que foram desavisados do acordo de retirada atacaram tropas francesas ocupantes em Bali. A fúria do governo de Paris foi grande, que interpretou como sinal de guerra e traição ao tratado. E nisso a França retalha, e em 23 de agosto a marinha francesa ataca a frota chinesa em Fuzhou, destruindo a frota de Fujian, a mais moderna da China no momento. E aí resposta, o governo chinês sobre a imperatriz Cixi declarou a guerra. O exército irregular de Lin Youfu, junto ao exército Qin, causaram uma guerra de desgaste contra os franceses. E foi bem sucedida pelas tropas chinesas. Apesar disso, a França, melhor equipada, captura posições chaves como em Lançon em fevereiro de 1885. No entanto, a China revida sob o comando do general Feng Jicai e derrota os franceses na Batalha de Banpo em março de 1885, que levou à retirada francesa de Lançon. Nisso a guerra chegou a um impasse e negociações de paz foram iniciadas, o que culminou na assinatura do Tratado de Tianzi de 9 de junho de 1885. O resultado foi a vitória política francesa, já que a Indochina caiu sob a posse de Paris, o que foi humilhação diplomática para Pequim. Nisso, Li Hongzhang segue com políticas de reforma, modernizando a marinha, com o estabelecimento do almirantado. Porém, o príncipe Gong, cansado da política, se retira da regência do império, deixando Cixi como regente única. Apesar disso, Li Hongzhang consegue algumas modernizações, como estabelecer a primeira linha ferroviária na China em 1886 e também conseguiu estabelecer uma pequena linha de telégrafos. Tanto a linha de telégrafos, que era usada para se comunicar, quanto a linha ferroviária, que estava conectada entre Tangshan e Tianji, que era usada para transportar carvão das minas de Kaifeng, foram obras de Li Hongzhang. A partir desse período, com o afastamento do príncipe Gong, surge a figura do príncipe Chung, pai do imperador Guangxu. Ele era um defensor pragmático da modernização, que recebeu o comando do almirantado. Com ele, o primeiro projeto do almirantado chinês foi expandir o exército Beiyang para o mar, criando a frota de Beiyang, a joia da coroa chinesa, que recebeu investimentos maciços e prioridade na aquisição de navios de guerra modernos, vindos do estrangeiro, que vinham de estaleiros alemães e britânicos, como o couraçado de Yuan e Zheng Yuan, que eram couraçados modernos, fazendo a frota de Beiyang no papel ser a maior marinha da Ásia, a marinha mais poderosa. No entanto, a China cometeu um grande erro ao subestimar a ameaça japonesa no Oriente, já que o Japão, no fim dos anos de 1880 e início dos anos 1890, estava a embarcar na sua própria expansão naval. No final de 1880, os esforços de modernização estavam em pleno fluxo contínuo no Japão, enquanto na China seguia passos muito lentos, e só uma cidade se modernizava, e ela não era Pequim, e sim Xangai.
e recebia grande fluxo de capital estrangeiro, que fomentou o crescimento em casas bancárias chinesas modernas. Foi nesse momento em que surge a burguesia mercantil chinesa moderna, que apareceram companhias de navegação chinesa privada, bolsas informais de comércio e nas primeiras indústrias têxteis mecanizadas na China, com a fiação de algodão moderno, que era liderado pela Shanghai Steel Mill, fundada em 1889. E nisso, pela primeira vez, a China começou a tentar competir com os produtos importados, mas demoraria muito, ao menos um século, para conseguir uma competitividade boa. Em Pequim, em 1839, num gesto simbólico, Cixi encerra sua regência e permite que Guangxu, com 18 anos, assumisse as rédeas do poder no país. Mas Cixi ainda teria influência através de uma rede de espiões que conectavam ela ao trono. Cixi prejudicou a frota de Beiyang a partir de 1890, ao desviar fundos para construir seu palácio de verão, fundos que eram destinados à marinha e à manutenção da frota de Beiyang, que a deixaria em situação de desvantagem à crescente ameaça japonesa no Oriente, que estava se expandindo ferozmente em sua marinha imperial. Guangxu, ainda jovem, mostrou pouco controle sobre os assuntos e para impor suas vontades. Foi nessa decadência que em 1894, na Coreia, que eclodiu a rebelião camponesa de Dohak, que almejou derrubar a dinastia Joseon na Coreia. Nisso, o rei coreano, Gojong, apelou em desespero pelo envio de tropas de Pequim. Lin Hongzhang, consciente do risco de confronto com o Japão, hesitou, mas acabou por autorizar o envio de 2.500 soldados, o que foi um erro estratégico severo, pois o Japão, que há muito cobiçava a Coreia como um trampolim para a Ásia, viu a rebelião como uma oportunidade perfeita para forçar um confronto. E sob o pretexto de proteger seus cidadãos e interesses, o Japão envia uma força expedicionária maciça, superando em muito o contingente chinês, e rapidamente ocupou Seul, a capital do reino de Joseon. O governo japonês, determinado à guerra contra os chineses, em 25 de julho de 1894, a Marinha Imperial Japonesa atacou o navio a vapor da Marinha Chinesa que transportava tropas chinesas para a Coreia e matou muitos soldados que estavam naquele navio. É nisso um verdadeiro ato de guerra. E com isso a China declara guerra ao Japão em 1º de agosto de 1894. Nisso se inicia a Primeira Guerra Sino-Japonesa. As forças japonesas, muito melhores e mais bem armadas que as forças imperiais chinesas, esmagam os chineses nas batalhas de Jiangwan e na subsequente batalha de Pyongyang, que forçou os exércitos chineses para uma retirada caótica para o além Yalu, para seu próprio território na Manchúria. Paralelamente, o verdadeiro choque à China ocorreu no mar. A frota Beiyang, outrora o orgulho da China, foi completamente humilhada pelo poderoso e mais bem armado exército naval do Japão, a grande marinha imperial. Devido à intrínseca corrupção na corte que desviou fundos da frota Beiyang, a frota Beiyang foi deixada à mercê para morrer com os japoneses e foi dizimada, o que desprotegeu as bases navais. A mais importante delas era a base de Weihaiwei, que foi sitiada e aniquilada pelo Japão em fevereiro de 1895.
o que foi a destruição final da frota de Beiyang, o que foi o fim da capacidade militar chinesa na guerra. O Japão, em março, se aproxima do importante porto de Lushenkou, ou traduzindo para o português, Port Arthur, ameaçando a própria capital Pequim. E a captura do Port Arthur e a sua subsequente e brutal massacre que os japoneses fizeram no Port Arthur ou Lushenkou foram brutais demais para a China resistir. A situação era muito desesperadora, pois se os japoneses fizeram massacre em Port Arthur, o que garantia que eles fazeriam isso em Pequim? Nisso, Li Hongzhang foi forçado a um humilhante tratado de paz no Tratado de Shimonoseki de abril de 1895. Nisso, a China foi forçada a reconhecer a total independência da Coreia. A ilha de Taiwan foi perdida para o Japão, junto à Ilha dos Pescadores e a Península de Liaodong, todas perdidas para os japoneses, além de uma indenização de 200 milhões de taéis, moeda chinesa da época. Porém, as forças ocidentais, a Rússia, a Alemanha e França, que tinham interesses na China, temendo o poder japonês, faz o Japão recuar de Liaodong e a devolve para a China. Essa humilhação catalisou um fervilhante debate sobre o futuro da China. E em 1896, o imperador, ciente da necessidade da modernização militar do seu império, nomeia o ascendente general Yuan Shikai para modernizar o exército chinês. Nisso, Shikai cria o novo exército de Beiyang. Shikai incluiu treinamento alemão e japonês, uniformes ocidentais e o uso de fuzis de primeira mão e de repetição moderna, principalmente o fuzil Mauser alemão. E nisso também criou uma estrutura totalmente hierárquica moderna. Na política civil, figuras intelectuais reformistas cresceram, como a de Kang Youwei e Liang Qingzhou, que queriam a reforma abrangente na China, que encontrava na sociedade de Xangai grande apoio. Nisso, o imperador Guangxu é convertido à causa reformista, e ele via a reforma radical a única esperança para salvar a dinastia imperial da extinção e salvar a própria China. Nisso, em 11 de julho de 1898, Guangxu, sem aprovação prévia de Cixi, emitiu seu famoso edital para estabelecer os objetivos nacionais. Nisso, pelos próximos 103 dias que se seguiram, o jovem imperador emitiu uma enxurrada de 200 decretos reformistas num ritmo caótico. Esses decretos visavam revolucionar todos os aspectos da sociedade chinesa, como a abolição do sistema de exames civis, a criação de um sistema escolar moderno e a promoção de indústrias e negócios modernos, a reorganização do exército sobre a qualidade do exército de Beiyang, criando assim um novo exército, e foi estabelecido o caminho para estabelecer uma monarquia constitucional. Porém, Cixi reprovou as reformas, porque fariam grandes estragos aos seus privilégios. E nisso eles se aliaram às classes prejudicadas pelas reformas. E elas, juntas a Cixi, se aliam a um ambicioso homem na corte, Yuan Shikai, e fornece o poder das armas a Cixi, o poder do exército de Beiyang. E nisso, em 21 de setembro de 1898, Cixi retorna à regência da cidade proibida e força Guangxu a se afastar com apoio das tropas de Beiyang, ou colocá-lo em prisão domiciliar até
a sua morte em 1908. Os decretos dos 100 dias foram anulados, com exceção do novo exército, que foi mantido. E a era de Cixi foi iniciada. Isso foi o ponto de não retorno para o milenário Império Chinês, pois os reformistas, agora decepcionados com a monarquia, se voltaram contra ela. Muitos fogem para Xangai, Hong Kong e para o Japão. E nisso cresce a figura de um republicano nacionalista chinês chamado Sun Yat-sen, que queria abolir a monarquia chinesa. E nisso, os próximos 14 anos seriam bem agoniantes, e os dias finais da monarquia chinesa ocorreriam. E do fim da antiga China, iremos falar na próxima. Fique com Deus e até lá. Até mais.